Oi, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje eu quero ler com você, meditar com você aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e 18. Entre outras coisas, trata também da vinda do reino de Deus. Que diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier ter contigo dizendo: arrependo-me, tu lhe perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Jesus respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás tu e beberás? Porventura agradecerá o servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos, ficaram curados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão: ei-lo ali ou ei-lo aqui. Não vades, nem os sigais. Pois, assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há
de manifestar. Naquele dia, quem estiver no irado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. Da mesma forma, os que estiver no campo, não voltem atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e a perder, conserva-la. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram: onde, Senhor? E respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia um certo juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. E perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem replicou: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tu tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo isto, encheu-se de tristeza, porque era um homem muito rico. Jesus, vendo-o assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram: quem pode então ser salvo? Ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, irmãos ou pais ou filhos, por amor do reino de Deus, que não acha de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois será entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido. Depois de o açoitarem, o matarão. E ao terceiro dia
ressurgirá. Mas eles não entenderam nada disso. Estas palavras lhe eram obscuras e não percebiam o que ele lhes dizia. Ora, quando ia chegando a Jerusalém, estava um cego sentado no caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus, mandou que lhe o trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhes: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Beijo no coração.